Boa noite a todos, que Jesus possa nos envolver essa noite para que possamos compreender um pouco mais a respeito dessa maravilhosa série que vem nos iluminar a todos. O entrevistador Mário Mas pergunta a Divaldo Franco: qual a intenção, qual o objetivo de Joana de Ângeles ao escrever a série psicológica? O médium responde: quando comecei a psicografar esses livros, confesso que não tinha a menor ideia. Eles começaram suavemente, causando uma grande surpresa, porque em verdade não havia lido nada especificamente sobre a psicologia. A partir do 4º livro, Joana de Ângeles disse-me que pretendia estabelecer uma das pontes entre a psicologia espírita e particularmente a psicologia junguiana, considerando-se a psicologia transpessoal da década de 70, que trouxe a presença da imortalidade da alma, mais obsessões, da divindade, dos fenômenos mediúnicos. O Espiritismo havia encontrado lugar dentro das doutrinas psicológicas. Ela, então, pretendia fazer uma ponte mostrando quanto Allan Kardec fora psicólogo, apesar de não ter título acadêmico. Na sua postura de pedagogo e de notável filósofo, ele também abarcava essa percepção da criatura humana. Então, ao escrever esses livros, seu intento era convidar os espíritas a mergulharem mais profundamente nas psicologias com a alma, a partir de Jung, Viktor Frankl, Bert Hellinger, o psiquiatra, para entender-se melhor a vida dentro de um plano mais amplo, mais favorável nos conhecimentos contemporâneos. A entrevista segue e muitos outros temas importantes estão abordados. Recomendo a quem tiver interesse que veja esse programa e reveja, estudando os conceitos, os psicoterapeutas e os esclarecimentos citados por Divaldo. Então, a partir de agora, o Wagner vai estar falando, então, do que seria essa psicologia transpessoal, que tem um papel importantíssimo nesse vínculo, nessa aliança da ciência com a religião. Obrigada. Obrigado, Adri. Olá, pessoal, tudo bem? Bem com vocês? Continuando, então, nossos estudos, né? Nós finalizamos na semana passada, nesse caminhar evolutivo, aí, cronológico, sobre o conhecimento de si mesmo, na psicologia transpessoal, né? Nós vimos que foi um longo caminho até nós chegarmos ao entendimento de que a alma é muito mais do que simplesmente a consciência, um aglomerado celular, um corpo material. Apesar de ser tão óbvio para nós espíritas isso, né? Porque desde 1857 Kardec já codifica todo esse ensinamento revelado pelo mundo espiritual de que nós não somos só um corpo, de que nós somos um espírito imortal unido a um corpo material por um elo, por um processo, né, reencarnatório, por um perispírito que une essas duas essências da constituição humana. Mas para a academia, para a ciência materialista, esse passo foi um passo bastante lento, né? Foi uma conquista lenta para se compreender que o ser humano é composto por muito mais do que simplesmente a matéria. Então nós finalizamos com a ideia sobre a psicologia transpessoal como essa proposta de Abraham Maslow, e não só dele, né, como nós vimos, de inúmeros outros cientistas, colaboradores que aderiram à ideia e buscaram explorar essa multidimensionalidade do que compõe a alma humana, como uma psicologia que aborda muito mais do que simplesmente o corpo, o aspecto material. Uma psicologia que vai além, né, além da personalidade, além da pessoa, da constituição puramente material. Então, uma psicologia que procura compreender o ser humano inserido no universo, inserido na sua totalidade constitutiva, na sua integralidade.
Então, se o ser humano busca naturalmente a Deus, por que não estudar essa composição da constituição humana? Se o ser humano busca naturalmente o transcendente, por que não incorporar isso ao estudo daquilo que integra e compõe a essência humana? Então, a psicologia transpessoal busca essa multidimensionalidade da constituição humana, o sentido existencial do indivíduo, né? Quem eu sou, da onde eu vim, o que eu faço aqui, para onde eu vou depois da morte, por que eu sofro mais que o meu vizinho, por que eu sofro menos que o meu vizinho. Questões e abordagens que a gente encontra todas as respostas filosóficas no campo da ciência espírita, né? Kardec explora e trabalha isso muito bem. Por isso Divaldo diz que Kardec, nós abordamos isso no nosso primeiro encontro, que Kardec, muito antes da própria ciência psicológica existir, já vislumbrava o que realmente é a alma humana, que é muito mais do que simplesmente a matéria, né? Então, até mesmo o estudo dos estados alterados de consciência, a dimensão espiritual da existência, né? Especialmente a psique como reflexo de fatores que vão muito além dessa visão materialista de que eu sou fruto de uma carga genética, que eu sou fruto de um meio ambiente, que eu tenho influência do ambiente em que eu vivo somente, né? Sofrendo também influência de algo a mais. E nós finalizamos aí com a ideia de vários estudiosos, que ficou como tarefa de casa, né? Que a benfeitora cita e que nós trabalhamos alguns deles, que contribuíram para o surgimento da psicologia transpessoal. Então, nessa altura da nossa discussão, do nosso estudo, é importante que a gente tenha bem claro isso. Esse trajeto todo que a humanidade levou, desde o templo de Delfos até a psicologia transpessoal, que levou aí um tempo impressionante, grande, né? Considerável, para com que a gente possa gradativamente compreender que somos compostos por muito mais do que simplesmente o aspecto material. Tudo bem? Sobre isso que nós discutimos semana passada, sobre todo esse trajeto, alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de pontuar algo que talvez não tenha ficado claro, para que a gente possa conversar um pouquinho antes de seguir? Porque a partir de toda essa ideia, a benfeitora vai propor agora a psicologia espírita, unindo tudo isso ao espiritismo, né? E aí a gente vai ver as bases da psicologia espírita de Joana de Ângeles, né? Mas é importante que isso esteja bem claro, aí, esse caminhar todo que nós fizemos, que a humanidade toda fez para chegar até aí. Tranquilo? Então, além da psicologia transpessoal, há também outros estudiosos que contribuem com essa visão da psicologia transpessoal, né? A gente vê que ela foi criada por Maslow e seu colega Carl Rogers, né, na década de 60, 70, meados de 60, ganhou mais notoriedade em 70, como nós conversamos na semana passada, mas nós temos inúmeros outros pesquisadores que contribuíram sobremaneira para com que essas ideias todas da reflexão do ser humano além do corpo ganhasse força. E um desses pesquisadores, que a benfeitora também cita, é Viktor Frankl, né? Que foi nosso contemporâneo aí, né? Desencarnou em 1997 e criador do que se conhece, e a benfeitora o cita também na série psicológica, como a logoterapia, de uma expressão do grego, né, o logos, que é o sentido, numa tradução bem ampla, porque o logos pode ser a razão, a explicação, o racional, o porquê ou o sentido, numa visão bem ampla, né? Então ele cria o que se chama da logoterapia, nos trazendo a ideia de que o ser humano precisa de um sentido existencial. Que quando nós não temos um sentido existencial, nós adoecemos,
nós somos infelizes, nós vamos ter uma tendência muito maior a nos deprimirmos, a sermos pessimistas, a vislumbrarmos a vida de uma maneira negativa, né? E essas ideias todas de Viktor Frankl, de que o sentido existencial do indivíduo é fundamental, assim como a dimensão espiritual da existência, né, surge a partir de uma experiência pessoal que ele teve. Alguém conhece a história de Viktor Frankl? Não? Ele foi um médico, psiquiatra, austríaco, mas também judeu, né? Uma parte da família judeus, fundador dessa escola da logoterapia, que ele cria depois que ele é liberto do campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi preso, foi levado a um campo de concentração, não só um, porque desse ele migrou para outro campo, e ele teve inúmeras experiências desse campo de concentração, né? E o mais interessante é que ele percebeu que quando ele estava no campo de concentração, ele olhava para algumas pessoas que praticamente haviam desistido de viver. Pessoas que falavam assim: eu até preferiria que eu fosse escolhido, chamado pelos generais, para que eu fosse levado à câmara de gás ou ao crematório, porque eu não tenho mais razão nenhuma para viver, né? E nesse mesmo ambiente, ele também percebia que havia pessoas que tinham exatamente uma visão oposta. Pessoas que acordavam todos os dias e procuravam se mostrar o mais forte possível, né, transmitindo uma imagem de saúde para aqueles mesmos policiais, para aqueles mesmos generais nazistas, a fim de não serem pegos e escolhidos para as câmaras de gás ou os fornos para queimar as pessoas após a câmara de gás, né? Então ele pensava assim: o que move uma pessoa a, nesse ambiente, desistir de tudo e até preferir morrer? E o que faz com que outra pessoa nesse mesmo ambiente busque viver, busque ter a esperança de que vai sair daqui, né? E ele entrevistava as pessoas. E como psiquiatra, ele fazia psicoterapia no campo de concentração, com ele mesmo, com os colegas de cela. E ele escreve um livro muito lindo, trabalhando toda essa experiência que ele teve, que é o livro Em Busca de Sentido, né? Que também tem uma segunda tradução aí, que é Um Psicólogo no Campo de Concentração. Então é muito interessante, ele relata desde o momento em que ele é preso, em que com poucos pertences, uma sacolinha, ele é colocado num trem, e o momento em que esse trem chega até o campo de concentração, e os relatos de tudo o que acontece naquele ambiente. A luta pela vida, pela sobrevivência, pelas migalhas de pão, a disputa por roupas naquele ambiente frio em que eles eram obrigados a trabalhar, né? As conversas com alguns daqueles policiais, daqueles generais ali, e a conversa principalmente com muitos de seus colegas judeus que estavam nesses campos de concentração. E ele percebeu que o que fazia aquela pessoa querer acordar e motivada para trabalhar e na esperança de que algo iria se resolver, era o sentido de que ele iria sair dali para reencontrar a família. Então ele começa a perceber que para alguns o sentido existencial era a família que havia ficado lá fora. O reencontrar a família, o buscar novamente os pais, o buscar novamente os filhos, era o que motivava essas pessoas interiormente para lutar, para não desistir, para vencer a adversidade, na esperança de algum dia sair do campo de concentração. E aquelas mesmas pessoas que tinham o comportamento oposto, eram pessoas que, quando ele entrevistava, relatavam que não tinham mais ninguém, que não tinham nada a esperar da vida, que provavelmente seus familiares já haviam sido dizimados antes deles irem para os campos de concentração, e que a vida então não tinha realmente nenhum objetivo a não ser a morte.
já que nada os movia ao futuro. E ele traz alguns relatos muito interessantes que eu recomendo aí para aqueles que tiverem interesse a leitura desse livro, né? Além disso, uma metáfora foi feita na A Vida é Bela. Perfeito, exatamente. Um filme que retrata essa ideia positiva. A Vida é Bela. Assistiram esse filme? Espetacular, né? O que move aquele pai é o sentido, para libertar o filho, para maquiar tudo aquilo no sentido até da proteção do filho, daquela brutalidade, né? Exatamente. Então, Viktor Frankl tem uma frase muito clássica no seu livro, e ele diz assim: ninguém pode viver sem um sentido. Isso é muito real, muito real. A benfeitora Joana de Ângeles vai explorar isso profundamente depois que nós entendermos ego, self, eixo ego-self. A gente vai retomar essa questão do sentido. E aí nós vamos discutir isso no aspecto psicológico da psicologia espírita, compreendendo como isso influencia a nossa vida, né? O que me move, por que eu estou aqui, o que faz eu acordar todo dia, né? Qual é o meu objetivo existencial? Será que eu estou cultuando apenas um aspecto da minha vida, uma polaridade, que é a polaridade material? Será que eu cultivo um pouco da transcendência, um pouco da materialidade? A gente vai ver. E o que essas prioridades influenciam no nosso comportamento, nas nossas características, e como o próprio inconsciente influencia tudo isso. Então a gente vai discutir isso amplamente mais adiante. James Hollis, no livro Pantanais da Alma, também fala que, perfeito, na verdade, as pessoas não buscam felicidade, mas buscam sentido. Exatamente. Que o objetivo da vida não é a felicidade, é o sentido. É o sentido. Porque daí ele explica no livro inteiro, né, que a felicidade em realidade não existe. Perfeito. O olhar é diferente do nosso, mas ele fala que não existe. Espetacular. O Espiritismo vai fazer isso. Quando Allan Kardec publica o capítulo Bem-aventurados os aflitos, ele vai dar um sentido ao sofrimento. Quando ele dá um sentido ao sofrimento, não tem mais sofrimento. Agora eu entendi. Entendi por quê. Se eu entendo por quê, logicamente, eu racionalizo e aí eu faço as pazes com Deus. Seja o Deus criador, seja o Deus interno, esse inconsciente, a imagem de Deus em mim, que impulsiona o meu progresso, né? E aí, naturalmente, eu deixo de ter problemas, porque agora eu tenho um sentido maior que faz eu transitar pelas dificuldades com o sentido existencial. Aí aquilo ali é um momento, mais um desafio, mais uma oportunidade de crescimento. Ressignifica. E ele fala que essas descidas aos pantanais da alma, aos lugares sombrios, a busca em si mesma, ela já é esse sentido. Perfeito. Então, se você espera descer a esses infernos interiores e ir lá encontrar a felicidade, você não consegue. É uma busca ilusória. Aí ele fala também de que todas as diferenças, as dificuldades que a pessoa tem, ela não deve esperar um salvador para isso. Ela tem que ser ela própria o seu próprio salvador. Então é totalmente a ver com o que a gente estuda. Está dentro da psicologia transpessoal. Exato. E a gente tem muito isso ainda, né? Como a gente não viaja para dentro, a gente espera um salvador. A gente espera uma pílula que cure a depressão. A gente quer um remédio que trate a minha doença. E a psicologia transpessoal vai dizer, mas a sua doença é a exteriorização do seu interior doente. Quando esse interior doente for tratado e nós entendermos o que está causando essa doença, o seu espírito em sendo tratado, o corpo para de exteriorizar a enfermidade do espírito. E aí a gente se cura. Mas é uma cura real. Essa é a cura real. Essa é a cura que Jesus trazia para o planeta, que também nós vamos ter um módulo específico disso. Então veja como são muitos pesquisadores que trabalham com essa visão, né, da psicologia transpessoal. E às vezes é um choque para a gente, né, porque é tão bom quando o problema não é nosso, quando eu posso esperar a vinda do Messias, isso é muito bom, é confortável.
Para que resolver essas coisas agora, se eu posso esperar que alguém venha e me liberte de todos os meus problemas, ou que ao final da minha existência alguém me dê alguma coisa mágica e automaticamente eu vá para um lugar feliz? São visões ilusórias que a gente cria por não compreender que, na verdade, as questões estão dentro de nós, né? Então, é fundamental, diz Frankl, encontrar um significado para a vida, né? A benfeitora vai trabalhar muito isso quando ela falar da depressão, e nós vamos discutir isso. Ela vai dizer que a depressão é um convite amoroso da vida para a gente ressignificar o sentido. Nós estamos com um sentido existencial direcionado para algum aspecto que é equivocado, que é ilusório, que é egóico, a gente vai entender. E aí, como o inconsciente é inteligente e impulsiona para o progresso, como o espírito precisa progredir, esse rumo equivocado que eu estou tomando, os mecanismos do próprio espírito, esse self, direciona a vida para o caminho adequado. Só que esse direcionamento, para nós, que ainda somos espíritos muito inferiores, esse direcionamento, esse convite amoroso do Criador para voltar ao caminho certo, ainda tem que ser, para nós que somos pedra, uma dinamite explodindo para a pedra acordar. Então, às vezes, o convite vem mais pela sensação dolorosa, porque na sensação dolorosa isso nos impacta mais rapidamente. Espíritos muito endurecidos, a dor é um excelente mecanismo pedagógico, porque a gente não desperta de outro jeito. Não desperta. Às vezes precisa da dor. O médico pode dizer assim: olha, se você continuar com essa alimentação e esses hábitos, você vai ter um infarto do coração, muito provavelmente. E a gente continua com os mesmos hábitos. E a gente sabe que tem que mudar, mas não muda. Aí, às vezes, a vida cria esse convite amoroso, que é o infarto, e daí a gente fala assim: nossa, preciso melhorar, porque se eu não melhorar, eu vou morrer. Então, às vezes, a gente precisa chegar nesse aspecto tão doloroso para despertar para outra realidade. Mas precisa ser assim? Claro que não. Deus é amor. Os convites são sempre amorosos. Mas quando eu negligencio o primeiro convite amoroso, quando eu negligencio o segundo convite amoroso, quando eu negligencio, sei lá, a 1000ª oportunidade amorosa, o Pai maior, por amor, reconduz o filho ao caminho. Igual o pai que diz assim: agora não é você mais que vai decidir, agora sou eu que vou dizer como você tem que agir, pelo menos até os 18 anos, quando aí você alcança sua maioridade e você tem uma maturidade para decidir, mas até lá sou eu que decido. E aí nos reconduz a esse caminho, né? E muitos de nós vamos aprender muito quando chegarmos nessa experiência dolorosa. Jung vai dizer que é a experiência dolorosa que antecede a iluminação, que é quando a gente modifica condutas, modifica posturas, às vezes adquire um sentido. Quantas pessoas que eu conheço, particularmente conheço, que após um diagnóstico de câncer, revolucionam a maneira de viver. E quantas eu conheço que após um diagnóstico de câncer, não entendendo o convite, deprimem-se, vivem uma vida pessimista, brigam com Deus, revoltam-se com a vida. São decisões que nós temos, né? Tudo bem? Então, Victor vai dizer assim no seu livro. Eu trouxe algumas experiências, alguns relatos para a gente entender o que ele aborda, né? Na psicologia do campo de concentração, é precisamente a vida ali imposta o que constitui um ambiente social todo peculiar, que determina, ao que parece, o comportamento da pessoa. Olha o que ele está falando. Ele está retomando a psicologia experimental. Ele está retomando Skinner, dizendo que o ambiente influencia o comportamento, né? Ele retoma isso. Veja que a gente não pode negligenciar tudo que existe. O próprio Cristo não faz isso, né?
O Cristo não vem destruir a lei, como ele mesmo diz. Ele retoma todo o ensinamento, mas amplia a percepção e o entendimento das coisas. É isso que a psicologia transpessoal vai fazer. A observação psicológica dos reclusos, diz Frankl, no campo de concentração, revelou, em primeiro lugar, porque se o meio fosse o fator mais importante, todo mundo agiria igual. Teríamos que ter o mesmo comportamento, porque o ambiente é o mesmo. Mas ele vai dizer que, em primeiro lugar, somente sucumbe às influências do ambiente no campo, em sua evolução de caráter, à medida que vai passando o tempo, aquele que entregou os pontos espiritual e humanamente. Desistiu. Veja como a crença em Deus é fundamental, porque é um apoio que nós temos para a adversidade. Quando eu estou lá no hospital infartando, Deus é a minha bengala. Até pode ser que eu não creia, posso ser um ateu, mas mesmo o ateu crê que não tem Deus. Ele tem convicção, ele crê religiosamente que Deus existe. Então ele crê em algo. É isso que Jung vai dizer, que a psique é religiosa, né? Ela tem essa ligação. Aquele que entregou os pontos espiritual e humanamente. Mas somente entrega os pontos, e aí ele vai dizer, aquele que não tinha mais em que se segurar interiormente. Não tinha mais sentido existencial. Em que deveria e poderia consistir esse apoio interior. Essa é a busca dele lá. Ele faz da experiência no campo o seu próprio sentido existencial. Eu vou entender a psique humana. O que faz a pessoa ter esse apoio interior e o que é isso? Em que consiste esse apoio interior? Eis a nossa questão. É muito interessante também de abordar a questão que esse contexto era um contexto que ia contrário até ao instinto de sobrevivência, porque era uma força tão grande, porque tinha o instinto de sobrevivência ali no meio. Perfeito. E naquele cenário não tinha. Era difícil a chance de viver era mínima. Então é interessante pensar assim, né? Essa abordagem nessa situação, porque inclusive, a pessoa sai com uma situação que o mantém vivo. Inclusive, Adri, você me fez lembrar de um relato do próprio livro em que ele vai trabalhar isso. Ele diz, para algumas pessoas nesse ambiente, o instinto de sobrevivência é tão grande que para ela era importante acumular, roubar e conseguir o que conseguiria de pão e guardar para ele, porque ele não saberia quando ia comer de novo. Mas o que faz uma pessoa agir assim e outra pegar o pouco que tem e dividir? Né? Então, muito interessante. Então, o que leva a essas questões interiores? Né? A experiência da vida no campo de concentração mostrou-me que a pessoa pode muito bem agir fora do esquema. Ela não precisa ser condicionada pelo meio, nesse determinismo ambiental. Né? Não é todo mundo que vai nascer lá na favelinha, com a família desequilibrada, com o pai bandido, com a mãe bandida, que vai ser bandido, que vai ser desequilibrado. Não é. Vai ter algo dentro desse ser que o propele a ser bom, a vencer, a ser ético. Porque uns vão para o caminho e outros não. O inverso também é verdadeiro. O inverso também é verdadeiro. Pessoas que teriam tudo, um ambiente, estrutura emocional, psicológica, econômica, para vencer, para vivenciar os aspectos, e se desviam completamente. Né? Haveria suficientes exemplos, muitos deles heróicos, que demonstraram ser possível superar a apatia e reprimir a irritação. E continua existindo, portanto, um resquício de liberdade do espírito humano, de atitude livre do eu frente ao meio ambiente, mesmo nessa situação de coação aparentemente absoluta, tanto exterior como interior mesmo. Veja que mesmo nesse ambiente, há pessoas que têm esse aspecto interior.
Bom, então a gente pode lembrar lá de Jung, self, né, que nos impulsiona, que nos direciona ao crescimento, às possibilidades. E talvez quando essa personalidade consegue se relacionar com esse self, talvez ela tenha mais facilidade para conduzir a vida com sentidos existenciais. E quando eu estou desconectado da minha essência, do meu self, ou vamos chamar do espírito imortal, talvez eu tenha mais dificuldade para isso. Quem dos que passaram pelo campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam pela área de formatura dos prisioneiros ou de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali a última lasca de pão, enquanto outros xingavam todo mundo e aglomeravam os pães só para si. E mesmo que tenham sido poucos, não deixam de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. Livre arbítrio. Então não tem coitadinho. Não tem. Zero livre em pensamento. Perfeito. Isso que consta exatamente. dos Espíritos. Então não dá para a gente justificar, né, Vaninho? Ah, mas olha como era meu pai, olha como era minha mãe. É claro que eu sou assim. Não dá. E o Espiritismo amplia isso ainda muito mais, né? Porque vai dizer, criatura, foi você que escolheu o teu pai e tua mãe. Foi você que escolheu esse ambiente. Porque era o melhor ambiente para você desenvolver o espírito imortal. E você escolheu não desenvolver. Agora vamos começar de novo, vamos estudar mais um pouco e voltar. Não existe vítima na história. Não existe vítima. Porque nós às vezes pedimos a prova do jeito que vem, às vezes nós começamos a encrenca lá atrás. E é muito melhor ser a pessoa que sofre os efeitos do que aquele que faz os efeitos. Porque aí Com certeza. nós estamos saldando a dívida com a lei e não nos endividando mais. Então tem que ter esse olhar, né, para frente. Perfeito. Não olhar de vitimização, ó, pobre de mim, ó vida, ó azar. E Jesus... Isso aí. É, aquela pena. Aí, Ana, do desenho. E Jesus vem dizer isso para nós, né? Jesus vem dar um sentido à existência. Quando Jesus se relaciona com alguém que estava doente fisicamente, conversa com a pessoa e ela não fica curada fisicamente, ela continua um aleijado, continua um cego, um paralítico, mas sai do encontro de Jesus e diz para as pessoas, o Cristo me curou. De que cura ela está falando? Jesus dá a ela um sentido. Você é um espírito imortal. Você está passando por uma experiência de crescimento para o seu espírito, temporária, transitória, porque a experiência no corpo é sempre pequena, não é nada comparada à eternidade do espírito. E essa experiência pela qual você passa provém de um Deus que controla tudo, que é a inteligência suprema, que é o amor supremo. Então isso que lhe acontece é justo e é bom, porque provém do Criador. Tem a autorização do Criador, senão não aconteceria. Jesus vem trazer esse ensinamento. Quando a pessoa adquire esse sentido, ela transita pelo sofrimento sem sofrer, porque ela está acima disso. Ela é livre. Interiormente, ela faz a conexão com a sua realidade espírito imortal em trânsito num corpo para evoluir, para crescer. Então, quando eu tenho um porquê, uma finalidade, eu aguento o que está no caminho. O que faz o Cristo sair da morada que habita, vir para o planeta e passar tudo o que passou? Não tem necessidade evolutiva nenhuma aquilo, porque não tem mais nada para aprender. Mas o que faz?
tem um sentido muito maior, muito maior. Ele compreende a função do Espírito crístico em vir ao planeta, em trazer o ensinamento, as leis divinas, em mostrar o sentido existencial, em vivenciar aquilo. Afinal, não tem problema nenhum eu vivenciar isso. Corpo físico é o quê? Uma transitoriedade. Não que a gente tenha que abandonar o corpo, não é nada disso. Mas é dar ao corpo a valorização que ele precisa e ao espírito a valorização que ele merece. A justa medida a cada uma das coisas. Então a benfeitora vai dizer assim, mas algumas pessoas adoecem porque têm medo de envelhecer. Outras adoecem porque têm medo de morrer e vai trabalhar os inúmeros medos. E ela vai dizer que esses medos são exatamente a falta de entendimento de quem é e o que faz no planeta. Falta de sentido. Porque se eu entendo que eu sou um espírito imortal transitando, eu entendo que o meu corpo vai cumprir um ciclo de infância, de maturidade, de envelhecimento. É matéria. E matéria degrada. E matéria se decompõe. Mas o meu espírito utiliza disso para crescer. E depois abandona o corpo e leva consigo o que aprendeu. Então, se eu dou um sentido existencial, qual é o medo de envelhecer? O que a velhice me traz de aprendizado para o espírito, de valores para a minha vida? É isso que ela vai trabalhar. E aí, aquela pessoa que às vezes, nós, que estávamos conscientemente ligado a um aspecto da vida, a um caminho, a gente começa a perceber, nossa, é verdade, nunca tinha pensado por essa perspectiva, e eu ressignifico aquilo. E naturalmente a gente vai se curando, vai melhorando. Lembra que eram 10 leprosos? Voltou um a agradecer. Voltou um. E era samaritano ainda. Só voltou esse estrangeiro porque aquele teve a cura real. Os outros. Muitos ele não curou. Muito. Mas no final da prédica dele, sempre ele diria: ouçam os que têm ouvido de ouvir. Claro. E vejam os que têm olho de ver. Que ele estava chamando. O indivíduo muitas vezes não atingiu a cura física, mas por dentro estava. Entendeu a vida. Perfeito. Então, olha a conclusão dele, né, nesse aspecto. Em princípio, portanto, toda pessoa, mesmo sob aquelas circunstâncias, pode decidir, de alguma maneira, no que ela acabará dando. Eu posso decidir se eu quero me suicidar, fruto da minha depressão, ou se eu quero vencer. Esse convite amoroso da vida para ressignificar o que eu estou fazendo. São escolhas. São escolhas. Em sentido espiritual, um típico prisioneiro de campo de concentração, essa é a minha opção. Eu vou ser um típico prisioneiro do campo de concentração. Ou então uma pessoa humana que também ali permanece sendo ser humano e conserva a sua dignidade. É o que vai auxiliar, é o que vai ajudar, é o que vai reduzir as dores, aliviar, consolar. Ou eu vou me envolver nesse ambiente hostil, inóspito, em que, como diz o Vanin, se a farinha é pouco, meu pirão primeiro, e vou agregar o pãozinho, e eu tendo que comer, que se dane o outro. Isso é coisa de Minas, né? É o gente está vivendo. O Alberto Almeida diz que isso é a resolução criativa, né? Isso, perfeito. Tratar a problemática, você aceitar e tratar ela como, não como reprimindo nem evitando. Exatamente. Que é o teu livre-arbítrio. Né? Então, a gente está fazendo essa viagem panorâmica, né? A gente subiu no helicóptero e está vendo assim, ó, como as coisas evoluíram até a psicologia transpessoal. Depois a gente vai aprofundar todos esses aspectos. Como fazer isso, Wagner? Como buscar o meu self? Como me conectar com a minha essência? Como eu sei se eu estou conectado com o meu self ou com o meu ego?
como fazer isso de uma maneira prática, como olhar para mim, como reconhecer as minhas dificuldades, as minhas deficiências, como parar de jogar tudo que há de podre em mim no outro e achar que a culpa é do outro e reconhecer que sou eu que tenho tudo isso. A gente vai ver tudo isso. Quando começa essa fase do curso, começa a esvaziar. Já adiantou. Eu acho que vai ser diferente. Tomara. Vai ser diferente. Eu acho que o pessoal entendeu a dica. Porque a gente vai mexer num vespeiro, né? A gente vai mexer em coisas ignoradas. E imagina para nós identificar coisas que nós temos aqui dentro, né? Que a gente se esforçou tanto para reprimir, para ninguém ficar sabendo. E às vezes coisas que nem eu mesmo sei, né? Mas também é libertador, né? Quando a gente tem esse encontro conosco mesmo. É libertador. A gente começa a ressignificar a vida e vive muito mais leve, muito mais feliz, muito mais grato. A gratidão é uma manifestação natural de quem está nesse autoconhecimento. A gente vai ver isso melhor. Quando ele fala ali que ele pode decidir de alguma maneira como vai, né, se vai escolher uma coisa ou outra, o Freud fala uma coisa muito interessante, que ele fala que essa decisão não é egóica, não é da consciência. Perfeito. É dentro dele algo, né, que aí ele chama de pulsão de vida ou pulsão de morte. Então, algo, uma energia dentro dele leva ele para a vida, ou essa energia que é o self para Jung, leva para a morte. Porque tem pessoas que se jogam na morte. A gente vê o adolescente que pega o carro, sai 300 por hora, ele está numa pulsão de morte. Sim. Então é isso que é importante a gente vendo, né? Que as teorias vão se completando e elas vão formando um tecido mesmo. Excelente. Que vai dando essa ideia que algo dentro de nós nos impulsiona para uma coisa ou outra, né? Perfeito. E aí é o espírito, é o self, enfim, é a minha totalidade. E é bonito isso mesmo, né, Adri? Porque a solução não está na consciência. Não. A gente acha que é a gente que vai decidir ali. Não. Mas Jung vai dizer que a solução está no self. Simples, né? Um vai escolher a vida, não é uma escolha. Não é. Não, ele é levado, ele é jogado. O outro para a morte. E aí nós vamos entender isso quando a gente falar de função transcendente. Essa ligação nossa da consciência com o inconsciente, como se dá esse processo e como a gente pode cultivar essas emoções interiores, né? Então, elas provaram, diz Victor, que inerente ao sofrimento há uma conquista, que é uma conquista interior. Gente, quantas pessoas saem de sofrimentos e no momento do sofrimento acham aquilo a pior coisa do mundo, mas ao final do processo, mais amadurecidos e fortalecidos psicologicamente, dizem assim: eu sou uma pessoa melhor, mais forte depois de tudo isso que eu passei. Eu descobri em mim possibilidades que eu nem imaginava que existiam. Eu descobri em mim formas de ver a vida que até então estavam adormecidas e ignoradas. Então, se a gente for ver por esse lado, para o espírito imortal, aquele processo doloroso foi ótimo, porque culminou com uma grande conquista espiritual. É assim que a espiritualidade nos vê. A espiritualidade vê a gente passando pela dificuldade, mas vê que aquilo vai culminar num progresso maior. Então aquilo é o remédio, é o bálsamo que cura. Por isso que eles brincam, tá, mas você reclama do que vai resolver o problema? Não quer tomar o remédio? Né? Porque se eu tenho sentido de que a conquista dos valores espirituais é o importante no processo, então aquela experiência a gente tira de letra. Pode ser difícil, às vezes mas a gente não está sozinho, nem desamparado. Antes de vir, a gente se comprometeu com o nosso espírito protetor que nos ampara. É só fazer a ligação. É só pedir em oração. Olha, não sei onde estava com a cabeça quando assinei o contrato. Está muito difícil isso aqui, mas me ajuda. E eles ajudam, nos apoiam.
nos intuem, para com que a gente consiga essa conexão com esse espírito interior, com esse self dentro de nós, que nos impulsiona a resolução, a criatividade, a felicidade. Então a gente ora ao Pai, ora aos amigos espirituais, a nossa família espiritual que quer o nosso progresso, que nos apoia, e parece que eu acordo e o problema é o mesmo, mas parece que tem uma sensação de leveza, parece que está mais leve. Eu tenho a possibilidade de ter insights criativos de como resolver aquilo, nessa conexão com o mundo espiritual e também com o mundo interno, porque o self dá essa possibilidade dos insights resolutivos, criativos. É o transcendente humano da psicologia transpessoal, né? Um pouquinho, Diga. Todos eles, o Paulo Rocha, todos, Vitor Franco, eles vêm de uma escola que fala que o ser humano procura a vida plena. Isso. Então, o objetivo de tudo isso, quando eles falam isso, A realização, né? Então, o que é essa vida plena? É aí que começa o estudo. Isso. O que é essa vida plena? Lembrando, como nós comentamos semana passada, que a maior crítica de Maslow e de Rogers, né, que fundam a psicologia humanista, que evolui depois para a transpessoal, é que nós precisamos de modelos saudáveis e não estudar os modelos psicológicos a partir das doenças, né? Freud pauta na histeria, né? Jung pauta na esquizofrenia, mas tem um grande avanço no entendimento do inconsciente com a tradução do self. Mas eu não posso pautar a experiência humana a partir de valores ideais de planificação, realização, metas a serem alcançadas. Então ele retoma o self junguiano, que não tem no inconsciente freudiano, né? Ou tem nessa pulsão, mas ainda é restritiva, né, Adri? O inconsciente, o self é muito mais amplo para Jung, né? É toda essa possibilidade que a transpessoal vai resgatar. E que a benfeitora vai simplesmente traduzir para espírito imortal na psicologia espírita. Porque quando o espírito imortal é criado por Deus, Deus coloca em nós todas as possibilidades em estado latente. Então, a felicidade plena já está em nós, a paciência já está em nós, o amor já está em nós, todas as virtudes estão em nós, mas depende o que eu vou querer fazer, da minha decisão de desenvolver essa semente, de regar o meu solo interno, de adubar o meu solo interno para que essa semente germine, para com que ela cresça, para com que essa árvore frondosa frutifique e dê sombra, e dê frutos, e atraia pássaros, e que o meu jardim interno fique lindo. Ou de deixar essa semente lá, paralisada, sem cultivar a minha terra interior, esperando o momento oportuno em que esse self, por mais que eu não queira, esse espírito imortal, impulsiona pela lei divina do progresso ao Wagner sair daquela mesmice. Só que o Wagner já está tantas existências na mesmice que agora tem que ser uma dinamite para explodir, para acordar. Daí às vezes vem esse convite, que é amoroso, mas que para o Wagner vai ser sofrido. Mas é a única maneira que ele desperta, porque ele já teve tantas outras possibilidades de convites. Imagina lá no mundo feliz. No mundo feliz não tem sofrimento, então ninguém precisa da dor para aprender. Então deve ser uma maneira absolutamente maravilhosa de aprender. A gente aprende de outras maneiras que não a dor. Eu tenho duas hipóteses assim, né? Uma forma de aprender deve ser pelo conhecimento. Eu estudo e incorporo e vivencio. Porque aqui a gente ainda não consegue. A gente estuda, sabe como é, não vive e a vida cria os mecanismos para fazer a gente viver. Lá não, lá a gente estuda, porque a gente é um espírito mais aprimorado, então a gente estuda, aprende e vivencia. Não precisa dar dor para trazer para o caminho. E a outra forma, a gente aprende pelo exemplo. Então eu olho para minha família, meus pais já me dão exemplo, eu já assimilo e vivencio. Também é uma possibilidade pedagógica. Porque a gente não pode pensar que Deus, sendo
a absoluta inteligência não tenha mecanismos pedagógicos para cada espírito em cada nível evolutivo. Imagina lá nas nossas últimas reencarnações, quando a gente já está quase um passinho para ser espírito puro. Imagina como a gente aprende lá, como a gente aprende. E quais são os aprendizados? A gente não consegue alcançar isso ainda. O que mostra que não é só querer, né? Porque o inconsciente domina a consciência. Agora, à medida em que eu vou tomando consciência do inconsciente, vou equilibrando essas duas polaridades em mim, consciência e inconsciente, eu vou conseguindo gerenciar melhor o processo do inconsciente pela consciência. Por isso que lá eu estudo, aprendo e vivencio. Porque o conteúdo inconsciente não é todo esse desconhecido que é para nós ainda. Né? Que inveja. Eu tenho, que inveja. Aproveitem. Então, olha, eles provaram que inerente ao sofrimento é uma conquista que é interior. Essa liberdade interior, né, do ser humano. A qual não se lhe pode tirar. Ninguém tirou isso de Sócrates, nem quando ele estava preso. Ninguém tirou isso do Cristo, nem quando ele foi crucificado. Pelo contrário, ele ainda diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Trazer para descer um pouquinho o Mandela. Mandela, um Gandhi, né? Que renova na paz. Eu já vi depoimento, não lembro o nome da pessoa. Uma Madre Teresa. 40 anos preso, pensando, como você conseguiu ficar 40 anos preso aqui? Não, meu corpo estava preso. Então é isso aqui, ó. É configurar a sua vida de modo que tenha sentido. Tenha sentido. Né? E aí, se eu tenho sentido, eu começo a entender a vida sobre outras perspectivas. Aquilo que as pessoas falam de mim não me incomoda tanto, porque o Espiritismo me ensina que a cada um é dado segundo as suas obras. E que o que falam de mim, se transgredir a lei, é problema de quem fala, que registra a transgressão na sua consciência e vai ter que dar conta disso. Veja como, se eu ressignifico, eu mudo a conduta. E a benfeitora Joana de Ângeles vai dizer assim: você guarda mágoa, ressentimento, então está na hora de você rever o conceito da vida. Então você está ainda vendo o seu irmão é ainda um agressor para você. Tanto que você se magoa. Você tem que entender que Deus cria todos igualmente, que somos todos irmãos. E que nós vamos caminhar para um amor universal, uma família universal. E que cada um só dá o que tem. Esse teu irmão, que está nesse nível evolutivo, só pode dar agressividade. E você, que conhece mais, deveria amá-lo. Porque quem está mais doente, precisa de mais carinho, amor e proteção. Mas como você não entende a vida assim, você vê ele um agressor, então ele me magoa. E aí a minha vaidade, que eu desconheço, também se sente ferida. O meu orgulho, que eu desconheço, também se sente ferido. Quem você pensa que é para falar de mim? Então veja que a gente começa a viver umas bobagens da ilusão que a gente cria na vida, que não corresponde a quem eu sou. E quanto antes eu despertar para isso, mais facilmente eu cresço. Mais facilmente eu vivo feliz. Uma das quatro verdades orientais para a vida plena é: não tome as coisas para o lado pessoal. Nada é pessoal. Você não é tão importante assim, para achar que tudo é você. Veja a sabedoria oriental, né? Que toda essa linha psicológica traz, né? Busca tudo isso, resgata. Nós vimos lá na semana passada. Jesus só nos pede duas coisas, meus irmãos. Fazer amigos e amar os inimigos. Só isso. Difícil? Estou meditando essa semana. A minha meditação dessa semana são esses dois conceitos. Faça amigos e ame os inimigos.
A nossa sociedade, vocês vão perceber, a gente vai trabalhar esse módulo, né, a crise da sociedade. A benfeitora vai trabalhar que a sociedade vive a falta de sentido existencial. Esse é o grande problema da sociedade. Então, se eu não tenho sentido existencial, eu não sei o que eu faço aqui, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o meu objetivo. Então, a gente fica perdido e aí fica nessas loucuras que acontecem, como a gente vai discutir mais adiante, né? Bom, então, no livro Amor, Imbatível Amor, ela vai ter uma frase no capítulo 5º, em que ela escreve assim: a busca de um sentido existencial por parte do ser humano constitui-lhe uma força inata. Nós já somos criados com essa força, é do Espírito. O Espírito traz em si entender quem é, de onde vem, para onde vai, o que faz aqui. Poderíamos entender que é uma lei divina, lei do progresso, lei da evolução. Jung vai chamar isso de self, essa força interior que me conduz à plenitude, à realização, à felicidade. Então, mesmo que eu não queira, eu vou ser feliz. Eu vou ser pleno, eu vou ser um espírito puro. Porque não depende de eu querer, é uma lei divina imposta. E como as leis divinas são perfeitas, se você não concordar, você vai discutir com o Criador. Né? Aliás, a prefeitura escreve um livro, Entrega-te a Deus, bichinho de orelha. Escreve um livro, nós vamos trabalhar ele. Vamos trabalhar ele. Então é uma força inata, está em nós. Wagner, mas mesmo aquelas pessoas que nascem, como diz a música, torta, numa casa torta, numa rua torta, mesmo elas vão crescer, estão crescendo? Sim. A lei de progresso é inerente a todos. Talvez a casa torta, a rua torta, seja o melhor ambiente para esse espírito se endireitar. Mas ele também tem a escolha de continuar sendo torto. É uma liberdade, né, de atrasar o processo. E aí entra outro conceito, né, que é isso que é arquetípico, ou seja, é uma tendência inata que todos os seres, querendo ou não, são obrigados a... Perfeito. Porque é arquetípico. Exato. Isso é o arquétipo. O arquétipo. Está no ser. Exato. Perfeito. E essa força inata impulsiona para o seu progresso. Né? Então essa é a lei divina criada em nós. Nós temos isso em nós. Né? Ao identificá-lo, então quando a gente identifica qual o sentido existencial, torna-se-lhe o objetivo básico a ser conquistado, empenhando todos os recursos para a consecução da meta. Veja que Viktor Frankl, Joana de Ângeles estão ali em consonância no pensamento. Né? Ele fala da logoterapia, da busca do sentido, ela mostra que isso realmente é verdadeiro e a doutrina espírita consolida isso ainda mais. Quando eu vejo essas coisas, mais eu admiro Allan Kardec. 1857 já falava de todas essas perspectivas do ser, da constituição do ser, trabalha o progresso, trabalha as potencialidades, trabalha as virtudes, trabalha a necessidade de nós nos conhecermos para identificar as más tendências, reconhecer as más inclinações e vencê-las, trabalhar por vencê-las, né? Então, Joana de Ângeles também vai afirmar em outro livro, Autodescobrimento, uma busca interior. Muito antes da valiosa contribuição dos psiquiatras e psicólogos humanistas e transpessoais, então, entenderam por que a gente fez toda essa trajetória aí no conhecimento da evolução, do conhecimento de si mesmo? Por que a gente foi falando dessas linhas na ciência psicológica? Né? E ela vai citar alguns, quais? Kubler-Ross, Grof, Raymond Moody, Júnior, Maslow, Tartt, Viktor Frankl, né? Ela vai citando, e outros, Coleman e outros, que colocaram a alma, não mais a matéria, a consciência, o fruto da evolução somente, da genética,
do meio, colocaram a alma, como os filósofos socráticos entendiam a alma, né? Como base dos fenômenos humanos, a psicologia espírita demonstrou que sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. Então, o que a benfeitora vai dizer? Apesar da psicologia transpessoal estar no auge da evolução acadêmica sobre a alma humana, ainda se eu não tiver o conhecimento do aspecto espiritual, reencarnação, imortalidade da alma, mundos, como se dá o intercâmbio, comunicação com os espíritos, se eu não tiver isso, ainda a vida não tem sentido. Falta alguma coisa, porque não dá para explicar tudo nessa existência. Então, quer melhor sentido para a vida do que o que a ciência espírita nos dá? É isso que ela vai fazer. Ela vai pegar todo esse conhecimento e unir à ciência espírita, formando uma psicologia que usa toda a evolução científica da transpessoal, com, adicionado a isso, os conceitos e postulados da teoria da ciência espírita. Casa a ciência com a religião. E aí ela vai ampliando. No Ser Consciente, veja, ela vai trazendo essas ideias em vários livros. Lembra que nós temos uma sequência didática de raciocínio, então eu vou pegando o que ela trabalha sobre isso em vários livros e colocando na sequência. À medida que a psicologia vem aprofundando a sonda da investigação nos alicerces psíquicos do ser, o que realmente é a psique, tentando compreender as alterações de consciência, porque se a vida é só consciência, se eu sou só consciência, e o que acontece quando essa consciência está alterada e eu tenho uma experiência divina, sagrada? Então a psicologia transpessoal estuda isso, a dimensão sagrada, a dimensão luminosa, a dimensão divina. Mas se agigantam as perspectivas do conhecimento para tornar a existência humana mais digna de ser vivida. Mais eu vou entendendo o que me forma, o que me compõe, a totalidade e a integralidade do que eu sou, para fazer tudo isso que eu vivo, que eu passo, mais digno para ser vivido, com um sentido existencial mais pleno, mais amplo. Conseguem compreender isso? Eu acho assim que quando a gente lê esses que ela cita, não sei porque eu não li todos, claro. Eu também não. Mas assim, são, pelo menos alguns que eu tive a oportunidade de ver, eles são fantásticos em desdobrar esse aspecto do sentido e tudo mais. No entanto, falta o elo perdido, né, da sequência disso tudo. E o porquê de se superar, se auto-superar, se auto-enfrentar, e o porquê de dar sequência. Então, é só o Espiritismo mesmo que faz essa ponte, como você bem disse antes, com o depois, o porvir, o vir a ser. Com certeza. E aí eu fico imaginando, né, é uma coisa somos nós ler uma coisa assim, e já imaginar que está faltando o aspecto da reencarnação. A gente já identifica. Mas quem não é espírita, ou quem não tem esse conhecimento, eu imagino que a pessoa se questione. Tá, mas eu estou num campo de concentração e eu não estou afim de ver a minha família mesmo, então eu não vou dar sequência nisso aqui. Mas aí entra aquela questão que a Adriana comentou, que é algo interno, né, que às vezes pode estar impulsionando, mas conscientemente a pessoa não faz essa ligação. Isso. E da onde vem isso, né, Adri? Onde vem isso? Porque essa tendência, desde pequenininho, à depressão, à visão negativa da vida, ao pessimismo? E por que desde pequenininho essa visão ao otimismo, à gratidão? Da onde traz essas questões? Então, sem a reencarnação, como o Espírito trazendo a herança de tudo que vivenciou e experienciou, essa mala cheia de coisas boas e também de coisas ruins da sua jornada multimilenar nas existências, é difícil compreender, né?
até mesmo essa possibilidade que eu tenho de vivenciar a depressão e conseguir fazer a ligação com o meu self e vencer esse processo. Talvez eu seja um espírito mais amadurecido para isso. Um espírito que conquistou em experiências anteriores essa conexão e esse sentido precocemente. E eu já trago essas possibilidades internas em mim mais desenvolvidas. E o mesmo convite à vida a outro ser, às vezes ainda precisa de um amadurecimento maior, né? Então, todos nós temos essa possibilidade de vir a ser, mas como uns manifestam isso mais do que outros? Então aí a reencarnação contempla perfeitamente essa falha que ainda fica na academia, né? Com essas tendências que nós trazemos inatas como conquistas de experiências anteriores, né? Muito bem lembrado. Tranquilo? No livro Homem Integral, mesma coisa, vai trabalhar essa ideia toda que nós trabalhamos. Olha o que ela diz. A psicologia, que inicialmente se confundia com a estrutura filosófica, agora dá mais fácil para a gente entender o que ela está falando, né? De passo em passo, libertou-se de seu jugo, se separou da filosofia e, buscando estudar a psique, alcançou na atualidade expressão de relevo, ela está falando do que nós temos hoje, a psicologia transpessoal, para a compreensão do homem, dos seus problemas e seus desafios psicológicos. É um grande avanço científico a psicologia transpessoal. É a que melhor explica, no sentido acadêmico, a totalidade do que é a psique humana, as complexidades do comportamento humano e as multivariedades das conduções que nós temos na vida. Mas ainda falta alguma coisa, que é a reencarnação. Apesar de Brian Weiss já trazer muito bem relatado o quanto o conhecimento de vidas passadas ajuda na resolução dos sintomas, a academia acha que ele é um doido. Doido. Então, ainda leva tempo para isso vir, né? Ainda leva tempo, mas vai vir. Então, lá no início, quando a gente começou a falar desse módulo da evolução do conhece a ti mesmo, eu propus um parágrafo que a gente leu, e aí perguntei para vocês, mas o que ela está falando? O que será que ela está trazendo aqui? Então nós vamos ler de novo esse parágrafo, para ver se agora ficou claro ou se vocês estão tudo perturbados, ainda igual eu, ainda que não, né? Não ver se está tudo bem ou não. Uma pitadinha, porque é Diga. interessante na vida da maioria desses autores, né? É que no final da vida eles publicam coisas pessoais, Sim. dando depoimentos de situações com contato com espíritos, enfim. Igual a Elizabeth Kubler-Ross mesmo, ela é uma autora que estudou a vida inteira a morte. A morte. Né? Sobre a morte e o morrer, é um dos grandes clássicos dela. As fases do luto. As fases do luto, a questão do luto, A enfim. experiência de quase morte. Isso. E ela, num determinado momento, estava muito cansada disso tudo. Ela escreveu um livro que chama Roda da Vida, né? Roda da Vida. E ela fala assim, que ela estava querendo deixar de estudar, porque ela estava cansada, porque ninguém mais queria ouvir falar disso, porque era muito ruim. Então ela tinha um preconceito científico muito grande, porque a morte é um grande tabu, assim como a sexualidade foi na época de Freud. E ainda é na nossa. Enfim. E ela enfrentava todo esse preconceito. Aí ela pegou todas as coisas dela e falou, vou parar com tudo isso. Foi lá, pediu para sair do hospital, pediu a conta, pegou todas as coisas dela, pôs numa caixa e ela entrou no elevador para ir embora. Aí encontra uma pessoa dentro do elevador. E ela lá com a caixa na mão, e ela, boa tarde, doutora, tudo bem? Tudo bem. Aí essa pessoa falou assim, olha, eu vim pedir para você, vim te dizer que eu fui muito bem atendida, né? Eu gostaria de te agradecer pelo teu trabalho. E foi muito importante para mim a tua intervenção. Então eu gostaria de pedir para você não parar o teu trabalho. Aí ela olha para a pessoa, mas quem é você? Aí ela falou assim, eu sou aquela paciente do leito tal que morreu há tanto tempo. Eu gostaria que você continuasse o teu trabalho, porque Olha só. Então, assim, para mim, para o meu processo do mundo. Derrubou as caixas no chão, de medo. Isso é muito importante,
né? Então, assim, aí ela olha aquilo, né, e fica desesperada, porque não tinha pra onde correr, né? Mas que lugar também, dentro do elevador, né? Ou seja, aí ela para, reflete, pega tudo, volta e continua o trabalho dela, e ela escreve isso depois e publica, né? Então o legal é que a maioria desses autores da transpessoal, eles também tiveram um momento limítrofe, né? Até onde a psicologia poderia ir na ciência. Exato. Mas assim, em algum momento, como o próprio Jung escreve no Memórias, Sonhos e Reflexões, lá no fim da vida, quando eles não têm mais nada a perder, eles publicam isso, né? Pra falar assim, olha, eu fiz o que a ciência tem mais coisa entre o céu e a terra que a nossa ciência pode dar conta. Então, bonito é isso, estudar na Perfeito. E é um próprio... A obra da doutora Kívera Rosa nós vamos estudá-la. Vamos estudá-la justamente na morte, medo da morte, esses aspectos. Mas o que é bonito nisso também, né, Adri, a gente pode fazer um paralelo só, para a gente dar já alguns estímulos para o que vem ainda por aí, né? Mas faz parte do próprio processo da vida, né? Esse primeiro momento da vida, em que vai até a metade da nossa vida, talvez um pouco mais, em que a gente vive para o exterior, né? A gente vive para ser bem-sucedido, para conquistar as coisas materiais, para ter uma profissão que a gente nos sinta digno, para que a gente busque uma recompensa material, e a gente tem uma imagem, um nome a zelar, uma credibilidade até na academia, na ciência. Depois a gente vai ver que o self vem tão grande, dizendo para a gente olhar para os valores internos, para o espírito imortal que nós somos, que a partir da meia-idade para frente, muda a polaridade, né? E aí a gente começa a pensar que a vida pode ter outros sentidos, né? Já trabalhei minha vida toda, não fiquei rico mesmo. Ou já fiquei tão rico e vejo que eu continuo vazio. Vou fazer o que com tanta riqueza? E aí vem novos convites para a vida e a gente começa a buscar essa realidade do que a gente é. E aí talvez venha essa coragem da gente dizer, eu tive uma experiência religiosa, eu tive uma experiência mediúnica, porque a gente não tem mais nada a perder, né? No sentido dessa conexão com o self. Estou aconselhando para quem tem acima de 50, livro da benfeitora, Convites da Vida. Tem um livro. Que é exatamente isso. Ela vai trabalhar por 50 anos. E toda essa força interna que vai fazer a gente crescer, que vai fazer a gente se ligar a quem nós somos, a benfeitora escreve um livro só sobre isso, né? Então ela vai dizer assim, existe em nós uma força que nos impulsiona a ser plenos, que é o self. E toda vez que eu não olho para o self, eu negligencio o self, ele vai se manifestar, ele vai querer assumir a casa que é o rei, ele é o rei da psique. E aí ela escreve um livro desses convites para a gente olhar o self, chamado Conflitos Existenciais. Então, os tiros, porradas e bombas na nossa vida, né, citando a poeta, são esses convites que nós temos para olhar o self, né? E eu tenho duas opções, ou eu escolho olhar o self e crescer com ele, ou a dinamite vem cada vez mais forte, porque é inato, nós vamos ter que crescer. Então, como diz o Vanin de novo, hoje estou citando você um monte, né? Vamos rir da própria desgraça, crescer com ela, aproveitar, porque está tudo certo. É só entender o sentido naquilo e aí as coisas vão. Quando o prefeitor diz, você vai rir, meu filho, da sua própria desgraça. E profecia criança. Então, o parágrafo é esse, que eu coloquei lá no início. Olha lá. As revoluções do pensamento. Daí eu falei para você, mas que revoluções ela está falando? De tudo isso que nós falamos, né? Têm sido muito velozes. Veja aí, da psicologia de Jung para humanista para transpessoal, não é nada na história, né? 100 anos, nem dá isso, né? E se acentuam nesta última década, 1970, 1980, quando vem aí a psicologia transpessoal.
prenunciadora de uma nova era da consciência. Olha o que ela está falando. Ela está dizendo assim, a consciência é importante, mas não é só isso. Aliás, vocês vão até entender que o próprio inconsciente é consciente. Tem uma consciência no inconsciente. Tanto que essa consciência impulsiona o progresso. É uma nova era da consciência. É perceber a consciência muito além da maneira como a gente está acostumado a perceber o que é consciência. Aliás, eu poderia dizer para vocês que o inconsciente, que a gente não percebe, é como se fosse a escuridão, essa sala escura. E se eu acender uma luzinha aqui, isso é consciência. Eu só percebo na consciência o que a luz foca. Mas tudo que está escuro, que a luz não percebe, que é o inconsciente, ele vai se manifestar. E à medida que esse inconsciente se manifesta a consciência, é como se eu fosse potencializando a luz. E esse holofote vai ficando cada vez mais forte, vai ampliando o nível consciencial. Até que ele ilumina todo o inconsciente, não tem mais nada escuro. Daí eu sou o Cristo. Todos nós seremos como Cristo. O Cristo não tem mais escuridão. O Cristo, o inconsciente do Cristo é integrado totalmente à consciência. Ele é luminoso, pleno. O nosso processo é esse. Fazer com que essa luzinha vá se ampliando. Né? Só que o problema é que essa luz olha para um lado de mim desconhecido e diz assim, ó, invejoso. Ai, mas era tão bom quando eu não sabia que era eu, quando eu xingava os outros e achava que o problema era do outro, né? Mas aí depois do 10º casamento, que eu achava que mulher era tudo igual, que homem era tudo igual, eu tive uma ampliação da consciência e caiu a ficha de que talvez o problema seja eu. E aí eu começo a resolver os meus demônios internos, meus inimigos internos. Por isso Jesus dizia assim, faz as pazes, reconcilia-te com os teus adversários internos, enquanto está no caminho de evolução com eles. A gente pode entender psicologicamente nessa perspectiva. Né? Também diz o homem terá como inimigos os de sua própria casa. Isso aí. Dá para entender? A casa interna, mental, psíquica. Agora dá, né? Mas o que mantém a pessoa viva e não adoeça justamente são os mecanismos de defesa que ela tem. Ela racionaliza, ela sublima. Né? Claro, importantíssimo. Mecanismos de defesa, a gente é muito mais novo que a gente... Vamos falar deles também, vamos falar disso. Toda vez que a luzinha, de uma maneira simples para a gente entender, mas a gente vai ter um módulo para isso. Quando a luzinha olha o Wagner e a luzinha diz assim, invejoso, e eu falo, aí eu vou criar, essa luzinha cria um mecanismo para esconder isso aí. Não é invejoso não. Defesa. Mecanismo de defesa é uma defesa do ego, que é uma parte da consciência, esse holofote, mas o ego se defende do quê? Da sombra desconhecida. Né? O mecanismo de defesa é sempre da sombra. Só que essa sombra vai ter que ser luz, querendo ou não. Porque é inato que a gente ilumine esse inconsciente. Então o mecanismo de defesa é importante. O problema é, quais são as 3 palavrinhas, Adri? Frequência, intensidade, duração. Né? Se a gente faz isso toda hora, se defende a toda hora, numa frequência, numa intensidade, numa duração, começa a ser problemático, porque daí atrasa o processo. Né? O que o Jung fala disso? Uma frasezinha dele. Mas o que acontecerá se descubro porventura que o menor, o mais admirável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim. Sou eu mesmo e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou inimigo que é necessário amar? Espetacular. Ai, um beijo para ele. Isso aí. Então, começando a entender por onde a gente vai navegar, dá tempo de desistir ainda. Misericórdia por si
Aí dá tempo de sair. Ninguém está enganando ninguém. Ninguém está enganando ninguém. E aí ela amplia, né? Então, uma nova era da consciência, quando os horizontes, a percepção da própria ciência se farão mais amplos e a compreensão da criatura se tornará mais profunda. Agora eu vou compreender que é espírito, perispírito e matéria. Vou compreender que tem a reencarnação. Vou compreender que tem o retorno ao mundo espiritual e o retorno ao mundo físico. Vai ampliar. Particularmente em torno do si, vai ampliar essa percepção do self, o espírito imortal. Né? Então a ciência vai evoluir para isso. Isso é uma revelação do mundo espiritual. Né? É ela quem está informando isso, trazendo isso ao planeta. Então, baseado em toda essa evolução que nós vimos na área científica, mas ainda faltando à ciência o aspecto da reencarnação para explicar algumas coisas do comportamento que não conseguem ser explicadas sem a reencarnação, é que surge então o nosso último degrau aqui do Conhece-te a ti mesmo, que é a série psicológica de Joana de Ângeles. Né? Então a ideia é que a gente possa resgatar uma psicologia com alma. Uma psicologia com alma, mas alma real, né? O que realmente compõe a alma. Não essa alma como comportamento, alma como consciência, alma como matéria, aglomerado celular, que, como diz a benfeitora, na anóxia cerebral, na morte cerebral, se decompõe e não tem mais nada. Qual o sentido da vida se não tem mais nada? Falta o sentido. Qual o sentido da vida se eu não sei para onde eu vou? Qual a finalidade de eu cultivar valores para o bem, se no final alguém me abençoa e eu fiz só o mal na vida, mas alguém me abençoa, eu vou para o mesmo lugar de quem fez só o bem? Qual o sentido? Então falta explicações ainda, principalmente no aspecto filosófico. Né? E é isso que ela vai trabalhar. Pode parecer a princípio estranho falar em uma psicologia com alma, já que, como falamos, psicologia é o estudo da alma, mas nós agora entendemos isso. Entendemos que o estudo da alma ficou mais restrito ao estudo da matéria do que realmente da alma. Né? Então a série psicológica é um convite para nós retornarmos ao self junguiano. Essa é a proposta. É um convite para a gente despertar os valores espirituais dentro de nós. É um convite para nós entendermos os postulados espíritas e aplicarmos na nossa vida. É um convite para a gente entender o que nos compõe, baseado nos ensinamentos do inconsciente junguiano, e acrescentar a eles a visão espírita, que nos liberta dessas castrações, desses pensamentos atávicos que nós temos, que atrapalham, dificultam o nosso relacionamento interpessoal, a nossa convivência. Né? Essa é a proposta. Tendo principalmente o Cristo, Jesus, como modelo a ser seguido, o que a academia despreza. Né? E além de Jesus, os postulados espíritas da reencarnação, da crença em Deus, da lei de causa e efeito, dos fenômenos mediúnicos, da ressignificação que tudo isso causa à nossa vida, mas principalmente a reencarnação. Então isso é a série psicológica, esse caldo maravilhoso que é, na verdade, o suprassumo de toda essa conquista evolutiva da humanidade. Né? Por isso que a gente viu lá no nosso primeiro encontro, qual é o objetivo da série? Fazer um link, uma ponte entre o conhecimento acadêmico, em especial o conhecimento junguiano, e a ciência espírita, ampliando a visão para o ser resolver os seus problemas e ser feliz o máximo que é possível ser, ainda na Terra. Deu para entender isso? Então, beleza. Conseguem compreender? Muito bem.
Então ela inicia a série, vou voltar aqui um pouquinho, ó, com o primeiro livro que é Jesus e Atualidade, né? 1989, nem existia psicologia, não, já tinha, né, transpessoal, 70, então ela resgata isso, inicia a série a partir do desenvolvimento da quarta força, que é justamente a psicologia transpessoal, então ela resgata isso e trabalha a quarta força, que surge ali na década de 50, 60 e ganha força em 70. E o último livro da série, que é Psicologia da Gratidão, de 2013. 2013, não é? 2015? Acho que é 13. Acho que é 13, mas depois a gente confere. Mas independente se for 13 ou 15, o que eu quero mostrar é o tempo. De 1989 até 2013 ou 15, já vamos confirmar aí, é um tempo longo, né? O que faz a gente também admirar muito ao médium, né? A Divaldo, com todo esse trabalho que ele traz, que é um presente que ele nos dá junto com a benfeitora para a humanidade, né? Muito bem, então esse é o aspecto aí principal que ela vai trabalhar. Isso é fundamental. E aí ela vai retomar isso, né? Englobando a pluralidade existencial. Essa é a ideia que ela vai trazer na série psicológica. Englobando a pluralidade das existências. Os conflitos e traumas, olha só, rompem o círculo estreito de uma única experiência. Então amplia muito o entendimento das dores, das aflições, das tendências, das aptidões, das conquistas que vão sendo manifestadas pelo espírito ao longo da existência, né? Sem deixar, no entanto, de contemplá-la em sua análise. Ela não ignora a existência atual, que, aliás, é muito importante. Nós não somos somente fruto das existências anteriores. Há muito do nosso comportamento fruto da nossa existência atual, da maneira como nós somos criados, da maneira libertina ou castradora dos nossos pais, da maneira doentia e patológica dos nossos pais que jogam as suas neuroses nos filhos, e a gente vai repetindo as mesmas neuroses dos pais, né? Então, não ignora esse aspecto, mas amplia isso para além dessa existência. E aí a discussão muda completamente, ganha uma nova possibilidade interpretativa, argumentativa, de compreensão da vida, né? E Jung vai trabalhar isso, ele vai falar do inconsciente dessa existência, inconsciente pessoal, vai falar do inconsciente maior, que todos nós temos, que é impessoal, que é coletivo, vai falar do self. Por isso que a benfeitora usa-se da visão junguiana, porque é a que mais se aproxima da visão espírita, dos conceitos espíritas, né? O self junguiano é muito próximo do espírito imortal do espiritismo. Muito próximo, a gente vai discutir isso. Por isso que ela retoma Jung, né? E nós comentamos, né? Tanto Freud quanto Jung foram preparados no mundo espiritual por ela. E foram avaliados quando retornaram por ela. Então tem noção de quem nós estamos falando, né? Certamente que a experiência atual é importante, todavia não é a única, nem será a última do espírito em sua jornada evolutiva. Aí amplia sobremaneira o entendimento, né? Então ela vai discorrer a que veio. No livro Triunfo Pessoal, ela vai dizer assim: centrando-se, então tendo como centro, na notável contribuição de Jung, introduzimos o pensamento de experientes psiquiatras, psicanalistas, biólogos. Ela vai trazer tudo que a ciência tem, que é todo esse caminhar que nós comentamos, a fim de demonstrar que na raiz de todo e qualquer transtorno, aflição, enfermidade ou sofrimento, encontra-se na psicologia espírita, na visão espírita,
o Espírito Eterno, responsável pelas ocorrências que podem ser utilizadas para seu reequilíbrio, a sua recuperação, a sua paz. Então já de cara ela diz assim, ninguém vem para sofrer, para ser coitadinho, e tudo é oportunidade de reequilíbrio, de recuperação, de conquista de paz. Já é uma boa visão de ressignificação, que com o conhecimento da lei de causa e efeito, contempla perfeitamente essa abordagem para nós. Então ela vai tomar como conceito fundamental o self junguiano. E o que é esse self junguiano? Vamos conversar rapidamente, porque a gente vai ter também um momento só para destrincharmos esse self e entendermos o que é. Mas por que ela pega o self? Porque o self junguiano é essa possibilidade interna que todos nós temos de vir a ser, de tornar-se pleno, de desenvolver as possibilidades em nós. Então, o inconsciente junguiano, ele é sábio, ele é consciente do que faz. Porque é o self que é, como Jung diz, todo o inconsciente. Ele é o centro organizador do inconsciente. E não é só isso. Ele é também a totalidade da psique. Ele é tudo o que nós somos. O self é tudo que eu sou. O que eu ainda nem sei que eu posso é o self. Já é o que eu vou ser, é o vir a ser. Então pensem comigo. Na visão junguiana, não é só a consciência que existe. Porque, pelo contrário, a consciência nem sabe, eu, na minha consciência, nem sei tudo que eu ainda vou ser. Mas isso já está em mim, como possibilidade latente para ser. Então Jung vai dizer assim, pessoal, não é a consciência que é o centro. Vamos deslocar para o inconsciente, é ele que é o centro, é o inconsciente. Só que Jung trouxe essa ideia num período histórico do positivismo, nós vimos, do racionalismo. Não teve muito campo. Por isso que Jung ficou meio ignorado aí. E agora, com a psicologia transpessoal, Jung voltou. Como a gente brincou, está na moda. E a gente vê como os conceitos junguianos eram avançadíssimos para a época e que agora a gente consegue compreender muito melhor, face à evolução da própria ciência. Então essa é a visão da benfeitora. Fica claro o que é essa psicologia que ela traz? Fica claro isso, pessoal? O meu self é igual ao de vocês? Claro que é. O self é o mesmo para todos. Quem cria o self? O self quem cria é Deus. Deus cria as mesmas possibilidades internas para todos. Todos nós temos as mesmas possibilidades de sermos felizes e plenos. Todos. Então o meu self é igual ao teu, que é igual ao teu, que é igual ao teu, que é igual de todo mundo. Porque se Deus cria um self melhor que o outro, Deus está privilegiando alguns. Não é verdade? Deus cria todos os espíritos iguais, simples e ignorantes, mas com todas as possibilidades de vir a ser. É o mesmo self. Para todo mundo. E aí nós vamos desenvolver isso. Cada um ao seu tempo, à sua maneira. Aí que é o problema. O problema não é o processo aqui no início, que é perfeito. E nem o final, que é a fatalidade, a plenitude. O processo é que do início, a fatalidade tem um durante. E nesse durante tem atalho, tem descaminhos, tem processos que as pessoas vão querer escolher isso daqui, escolher isso daqui. A ideia é, voltando a Kardec, qual o meio prático de eu resistir ao mal nesta vida e crescer rapidamente, evoluir? Questão 919. Conhece-te a ti mesmo. Se eu me conhecer, conectar ao meu self, aprender como fazer isso, identificar esses demônios internos, esses inimigos, e me reconciliar com eles gradativamente,
Quanto antes eu entender esse processo, mais rapidamente eu evoluo, eu cresço, eu me individuo na visão junguiana. O processo de individuação é o processo de adquirir consciência do inconsciente. O processo de evolução é o processo de adquirir consciência dos conteúdos inconscientes. Até a gente ser como Jesus, em que essa luz da consciência ilumina todo o inconsciente. E existe uma coisa só. Por isso que a benfeitora tem um livro, O Ser Consciente. Essa é a proposta. Nós temos que ser conscientes das nossas ações. Até que não exista mais nada de inconsciente ignorado pela consciência. Até que a gente seja um homem integral, pleno. Onde esteja lá ou cá, tem consciência plena. Mergulha aqui e não perde a consciência. E olha que bonito isso. Quando Deus cria o espírito, Ele cria o espírito simples e ignorante. Ele não tem consciência de tudo que ele é. E a função que Deus quer para o espírito é que ele adquira gradativamente consciência e retorne a Deus conscientemente. Porque a jornada final é nós termos espíritos que conectam intimamente com Deus. Jesus é um espírito que compreende Deus. Recebe as mensagens e as ordens diretamente de Deus. Não tem intermédio. É Deus para o Cristo. Então, se nós somos criados simples e ignorantes, não tendo consciência, nas sucessivas existências eu vou ampliando os níveis conscienciais e retorno conscientemente para Deus. É o mesmo processo que Deus cria na jornada evolutiva, acontece dentro de nós, em cada espírito, em cada existência, em cada dia. Na possibilidade que eu tenho de a cada experiência ampliar meu nível de consciência para olhar o meu inconsciente, ir assimilando o meu conteúdo inconsciente e ir caminhando, evoluindo conscientemente para o Criador. Por isso que não tem como não existir a reencarnação. Por isso que não tem. Não dá para numa existência fazer tudo isso. Não dá para numa única existência eu desenvolver todo esse self. Não dá. Tem pessoas que nem vão, vamos pensar assim, né? Quem vai se suicidar rapidamente na adolescência? Crianças que vão morrer, desencarnar, vitimadas por doenças congênitas. Mas que possibilidade teve aqui para o self, nessa visão única, exclusivista de nascimento-morte? Então essa é a proposta, ampliar isso a novas existências, que é a reencarnação. Me permitam a Vamos lá. citação de Paulo, questão 1009, Eu Livro dos Espíritos, onde ele fala assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Que legal. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Que Vale a lindo. pena ver o resto. Olha a visão desse Paulo. Questão discípulo. 1009, citação de Paulo de Tarso. Que legal. Paulo Espírito. E Espírito. E vai começar a acontecer umas coisas interessantes quando a gente começa a entender a psicologia. É que a gente começa a ler tudo com esse olhar psicológico, né? Então você assiste um filme e você começa a pensar em consciente, inconsciente, ego, céu, você fica meio... Você lê Paulo, você lê Jesus, você lê Emmanuel, você lê Kardec. É uma perspectiva psicológica. Porque nós podemos fazer várias leituras, né? Posso fazer uma leitura pedagógica de Jesus, posso fazer uma leitura médica, psicológica, posso fazer uma leitura na área do direito, né? Então a proposta da psicologia espírita é essa: a causalidade do que somos provém do espírito imortal. E o espírito imortal está inserido numa proposta psicológica do homem trino, que é espírito, perispírito e matéria.
né? Sendo que o fator causal e inteligente é o espírito que sobrevive à matéria, à morte física e que movimenta todo esse processo, mantendo a sua individualidade, mantendo as suas conquistas, mantendo as suas deficiências e dificuldades, e tudo isso se traduzindo a outra existência de uma maneira solidária, anterior, pela lei de causa e efeito, né? Que a gente estuda tão bem lá quando faz o estudo de O Livro dos Espíritos, né? Então ela vai dizer assim, conflitos existenciais. Nada de novo apresentamos, porque tudo isso a ciência já mostra. Apenas, ou exceto, o enfoque doutrinário. Aí sim, aí é que está a genialidade, porque ela une a ciência espírita à ciência psicológica materialista, né? Que nem é tão materialista mais com a psicologia transpessoal, né? Apenas o enfoque doutrinário que retiramos do Espiritismo e que tem faltado ao conhecimento de nobres psicoterapeutas, assim como ao de outros especialistas na área da saúde mental e emocional. É isso que ela vai fazer. Essa é a proposta da série psicológica, que ela vai trazer em conflitos existenciais. Claro, não só aí, né? Ela traz desde o primeiro livro, Jesus e a Atualidade. E ela traz para nossas experiências e entendimento um modelo de como vir a ser, que é o Cristo, né? Então, isso é um grande diferencial da série psicológica. Ela vai ter no Cristo, em Jesus, esse modelo de como nós podemos ser plenos. Não é que nós vamos ser como Cristo hoje, agora, amanhã, na próxima vez que alguém vir agredir a minha vaidade e o meu orgulho, que eu vou acolhê-lo com o meu irmão. Não, eu vou querer esmurrar, vou querer pular em cima, né? Porque nós não estamos ainda numa existência de sermos puros. Aliás, isso tem muito no movimento espírita, né? De que para eu ser puro, eu tenho que ter essas características, e como eu não consigo ter, porque eu não sou nada disso, daí a gente cria a imagem que tem, cria máscaras. Daí eu crio a máscara da humildade, da paciência. No centro espírita eu sou querido, falo com todo mundo manso. Vou para casa, a mulher fala assim, nossa, vou levar a cama para o centro espírita, porque daí meu marido mora lá, eu moro lá, porque quando ele está lá, ele é outra pessoa. Então, às vezes, a gente vai criar mecanismos para a gente tentar ser aquele objetivo que a gente achou que tinha que ser aquilo, e a gente cria mecanismos para a sociedade, para a gente aparentar para a sociedade que é uma coisa, mas que internamente nós não somos. A gente vai estudar isso, que se chama persona, ou máscara, que Jung trabalha. E Jung vai dizer assim, quanto maior for a minha máscara, maior é a minha sombra. Porque tudo que eu finjo que eu sou, dentro de mim tem o oposto, que eu realmente sou. Eu finjo que sou isso, mas eu não sou, porque dentro de mim está quem eu realmente sou. Então, quanto mais máscaras eu tenho, mais a sombra aumenta. E quanto mais a sombra aumenta, mais o inconsciente joga para você ver se acorda para essa sombra. Eu só ouvi da cama, mas alguém já viu uma palestra minha e depois falou exatamente isso. Vou levar a cama para lá, porque lá você... Ah, as máscaras, então. Mas isso era no início, né? Quando você estava começando. Gente, mas isso é libertador, porque é como se a benfeitora dissesse assim, tá, não vai conseguir controlar todos os impulsos sexuais agora não, nem adianta tentar isso, porque não estamos na fase de incorporar grandes virtudes, isso é lá pra frente. Só mantendo um pouquinho sob controle, mantendo essa agressividade sob controle já tá bom, mantendo essa energia sexual sob controle já tá bom, porque você não vai ser isso aqui, ó, a menos que você finja. A menos que você crie a máscara. Daí pode ter esse tipo de
esse tipo de renovação, né? Eu posso fazer uma renovação íntima que é só de fachada, que nós comentamos isso também, né? Eu crio a fachada da minha casa, todo mundo passa pela rua, acha que eu sou maravilhoso, mas se entrar, eu nem convido ninguém para entrar, porque eu só reformei a fachada, né? Daí Jesus dizia isso: sepulcros caiados, por fora, beleza, mas por dentro, podridão, né? Temos um verbo na codificação espírita: praticar. Interessante o verbo. Pode ver. E nós temos isso em nós, né? Nós temos de que não se pode falar de sexo, não se pode falar de sexualidade, que é um assunto tabu, que isso não se conversa em casa, não se discute. Isso é visão castradora, que causou os sintomas para as neuróticas que Freud estudou e que a sociedade repete em muitas famílias, porque sexo é tabu, não se conversa. Quanto menos eu converso de algo, mais inconsciente isso está em mim, menos consciência eu tenho daquilo, mais isso vem para ser resolvido. E se eu não tenho direcionamento adequado, isso eclode em várias maneiras que eu consigo não controlar. Aí, de novo, o James Hollis, do Pantanais da Alma, ele fala: duas coisas são extremamente reprimidas na nossa sociedade, é a raiva, né? E o sexo. A sexualidade. Com certeza. E aí, por conta disso, é que a gente vê toda essa problemática social. Perfeito. E ele faz essa relação total a isso. Muito bem. Esses dois sentimentos, essas emoções. E como a gente ainda está voltado para o exterior, né? Então a gente vai criar máscaras. Porque o que importa não é o que eu sou, é o que pensam que eu sou. É isso que importa. Então eu abro o Evangelho, vamos fazer o Evangelho. Daí abre a família reunida sobre o orgulho. Então vamos, que lindo, vamos falar sobre orgulho. Daí o pai lê sobre orgulho. Realmente, como a sociedade é orgulhosa, como as pessoas são orgulhosas, como todo mundo é orgulhoso. E aí todo mundo fala da vida de todo mundo, porque aquela vez que a minha tia fez isso, como ela foi orgulhosa. E quando o meu tio fez aquilo, como ele foi orgulhoso. E aí todo mundo fala da vida de todo mundo para acabar o tempo logo, fechar e ninguém falar da sua. Porque o bom é falar dos outros. Mas é que o meu orgulho é tão grande em mim que eu não reconheço, que eu jogo nos outros. E os outros são o espelho do que eu sou. Agora, olha o convite da benfeitora. Olha a beleza. O pai leu o Evangelho sobre orgulho e diz assim: poxa, esse texto mexeu comigo. Eu percebi que aquele dia que eu falei dessa maneira e te respondi desse jeito, minha esposa, isso era orgulho. Me desculpa. E o filho ouve o pai e diz assim: poxa, pai, e aquele dia que o menininho me chamou de bicha na escola e que eu quis dar um cacete na cabeça dele, também foi orgulho. E o pai diz: é verdade. E quando você chegou em casa e me contou a história, e eu falei para você que se apanhar na escola eu te bato de novo em casa, isso também foi orgulho, meu filho. Isso é rico. Isso é rico. Porque aí nós estamos olhando para nós. A gente está invertendo o processo. A gente está olhando para dentro de nós. E quando a gente olha para dentro de nós, a gente ilumina esse aspecto inconsciente. E que rico se no final todo mundo falasse assim: pois é, o orgulho é uma grande deficiência de todos nós dessa família. Vamos tentar juntos trabalhar e vencer isso. Talvez no próximo Evangelho a gente possa discutir como a gente pode fazer isso. O que você acha de tentar buscar algum livro, ler alguma coisa, meu filho, sobre como trabalhar, como cultivar esse sentimento que é nosso, que não dá para ser negado, mas que deve ser trabalhado em nós. Essa é a proposta. Vencer o inimigo interno. Entenderam qual é o processo? É assim. É isso. Então Jesus, nós não vamos conseguir ser como Ele agora. Não vamos. E se você quiser ser como Jesus, você vai reprimir. Porque é isso que nos ensinaram, né? Não pode manifestar isso. Isso é pecaminoso, tem que reprimir. Tá, mas eu reprimo e faço o que com isso que é meu?
E as pessoas fazem isso, vão reprimindo os sentimentos, vão reprimindo o que sentem, o que são, e vão tocando a vida não sei como, não sei para onde. Até que vem a depressão, vem a doença, as mais variadas doenças psicossomáticas, que é o inconsciente gritando para a consciência e dizendo: olha para mim e resolve esses problemas que são seus, porque eu, enquanto self, quero ser feliz. Mas eu só posso ser feliz se você olhar para mim e perceber que esse lixo é teu e que nós vamos resolver juntos, porque há também junto com esse lixo toda a luz, todas as flores, todo o Cristo dentro de ti. Essa é a proposta. Por isso que Jesus falava: conhecereis a verdade e isso te libertará de todo esse comportamento neurótico que a gente tem, né? Então não é para ninguém ser como Cristo ainda, porque nós não vamos conseguir ser crucificado e dizer: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Isso é para espírito crístico. Isso é para espírito crístico, né? Mas a ideia é trabalhar o pensamento de Jesus, que ensina toda a série psicológica. Ensina o que a psicologia transpessoal ensina e os conceitos espíritas. Ele faz essa ponte já há muito tempo. Então é resgatar Jesus. A atualidade do pensamento de Jesus, diz a benfeitora, surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana. Sempre complexa e desafiadora nesses dias. É desafiador estudar o ser humano. Eu tenho muitos amigos psicólogos, muitos amigos médicos. E um grande amigo médico um dia disse, no encontro de psicólogos: medicina é muito fácil, difícil é psicologia. Porque medicina é protocolo. Eu estudo a matéria, desmembro aquilo e eu sei como agir em cada situação. Agora, compreender o comportamento humano de um paciente que foi diagnosticado em câncer e que vai morrer provavelmente em poucos meses, isso é difícil. Dar a esse ser lá na UTI um sentido existencial para ele não desistir, isso eu não sei fazer. Então, medicina é fácil. Agora, entender a problemática, a complexidade, a multivariedade que compõe a psique humana, isso é desafiador, desafiador. E enquanto a psiquiatria estiver brigada com a psicologia, não vai ter progresso nisso. Então ela vai dizer que é complexo e desafiador entender o ser humano. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nesse inconsciente do indivíduo, nos refolhos do indivíduo, no íntimo. Ele ia lá no demônio interno, no inimigo interno, e trazia à tona. Tem todas as nossas fichas. Está tudo ali. O Wagner e o Vanin estavam com a pedra para jogar na adúltera, daí o Cristo dizia assim: mas Wagner, olha para a tua deficiência, é igual a dela. Aliás, você quer apedrejar porque você vê nela você. Daí o Wagner olhava para si e falava: meu Deus, é mesmo, vou embora. Mas eu só fui depois do Vanin, que ele largou a pedra primeiro. Vamos saindo porque nós éramos mais velhos. Veja que o Cristo propõe para aqueles que estavam com a pedra o autoconhecimento. Olha para você. Antes de falar do outro, olha para você. Aliás, ele vislumbra ali um mecanismo de defesa, que é a projeção, né? Esse ódio que você tem dela é teu. É porque você vê algo teu nela. Então Jesus, brilhantemente psicólogo que era, diz assim: quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Mas numa perspectiva psicológica, isso é profundo. É um convite a nós olharmos para nós. E o Espiritismo vai dizer assim: poxa, mas se a pessoa transgrediu a lei, ela já sofre por isso. O registro consciencial já está feito. Quem é você para ainda acusar alguém? A própria consciência é o juiz.
Então não te cabe julgamento nenhum, cuida da sua vida e dos seus atos. Veja como é ressignificador ou não é? A gente engana todo mundo, mas não consegue enganar a si próprio. Então Jesus ia lá, ó, nas causas reais de por que as pessoas estavam com a pedra na mão. E aí é igual o pai do Evangelho, que diz assim, poxa, despertei com esse texto por quão orgulhoso eu sou. E aí larga a pedra. Né? Ou joga a pedra em si mesmo. Que o inconsciente de cada um procurava esconder. Nessa coisa de fazer uma fachadinha. Porque todo mundo acha que eu sou respeitosíssimo com a minha esposa. Imagina se descobrem que eu vou lá na casa dela toda noite. Se ela morrer, para mim é melhor. Porque eu sou igual a ela. Aliás, eu me vejo nela. Então eu quero matar mesmo. Mas não quero matar ela, eu quero matar a mim. É essa parte de mim que muitas vezes não é trabalhada. Agora, que lindo quando a consciência ilumina isso e eu direciono esse meu comportamento. Aí é o cultivo, que nós vamos ter os módulos para isso. Como que eu cultivo essa energia que está em mim da agressividade, Wagner? Porque eu tenho vontade de matar. Ou que eu tenho vontade de pular cerca com qualquer um que eu vejo. Como eu direciono isso? Né? Esse é o processo de autoconhecimento. E aí, em doses homeopáticas, a gente vai tornando consciente o conteúdo inconsciente, vai crescendo, vai virando Cristo, vai caminhando para o Cristo. Por processos mais demorados, a psicologia profunda, quando ela fala de psicologia profunda, ela está falando de toda a psicologia que contempla o inconsciente, né? Então, a psicologia profunda chega no momento às mesmas conclusões que Jesus lograva com facilidade desde há 2000 anos. É isso que a gente comentou. Guarda a pedra, Wagner. Então, acho que a gente consegue ter uma boa noção do que é a série psicológica. Perfeito? E aí ela vai pautar, para nós finalizarmos, não vamos trabalhar isso hoje em função do tempo, mas nós temos 4 bases fundamentais da série psicológica. Então vamos pensar assim, a benfeitora pauta toda a união da psicologia transpessoal à ciência espírita em 4 grandes pilares que vão sustentar toda essa teoria, né? E esses 4 grandes pilares, que são conhecidos como as bases da série psicológica, então a gente trabalha aí semana que vem. Finalizando isso, nós iniciamos aí sim as estruturas psíquicas que nos compõem. Daí a gente vai começar a estudar consciência, ego, inconsciente, pessoal, coletivo, self, arquétipos, complexos e todas essas coisas que nos integram, que nos compõem, para a gente conseguir compreender alguns comportamentos e depois, naturalmente, como ir resolvendo essas coisas que a gente vai encontrando dentro de nós. Espero que a gente continue com as cadeirinhas ocupadas nesse momento, que daí é que é libertador. Né? Mas a hora de fugir, né? Diga, Joana. Não sei se você chegou a ver no Jardim de Lis, tem toda a série psicológica em áudio. Ah, que legal. Jardim de Lis. Ah, aquele que você me mandou. Aham, é verdade. Desde o prefácio, capítulo a capítulo, e outros livros, com 20 capítulos, se não me engano. São audiolivros, né? Muito legal. Muito bom. Depois a gente pega então certinho o site aí para divulgar. Pessoal, muito obrigado, viu? Até semana que vem.